Pronto, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar nossa aula, né? Hoje o tema da nossa aula é um tema que eu considero bem importante e que eu vou dividir essa aula, esse momento, em praticamente dois momentos, tá? Eu vou dividir essa aula em parte um e parte 2. Eu vou explicar para vocês. Porque a gente vai falar aqui de um século. Então, a gente vai falar de aproximadamente 100 anos de história. Então, essa aula vai pegar muitas competências e diretrizes de ciências humanas, correto? Dentro desses eventos históricos que nós vamos observar dentro do século XX. O título que eu dei para a aula de hoje foi A Era dos Extremos, um breve ensaio do século XX. Essa aula é inspirada na obra de um autor chamado Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm, ele é um historiador que vai atuar muito nesse campo da história enquanto evento. Então, por exemplo, o Hobsbawm tem um livro chamado A Era das Revoluções, onde ele fala sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E esse livro, A Era dos Extremos, do Hobsbawm, ele é um livro que é usado em quase todas as questões do Enem e vestibulares, que você pegar sobre Primeira, Segunda Guerra, sobre Guerra Fria, você vai ver no texto da questão esse livro, A Era dos Extremos, do Hobsbawm, para você ver a importância dessa literatura para a nossa historiografia. Então, a aula de hoje é baseada nesse livro do Hobsbawm, que a gente vai chamar de Era dos Extremos, tá? Um breve ensaio do século XX. Eu vou dividir o nosso momento em dois. Eu vou dividir a nossa aula em dois, esse momento, né, desse conteúdo, em dois. O primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho do início do século e as tensões pré-guerra que vai rolar na Primeira e na Segunda Guerra, e vamos até a Revolução Russa na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai da Revolução Russa, Segunda Guerra e Guerra Fria. Então, essa vai ser a nossa divisão temporal, digamos assim, desse conteúdo que vem aparecendo constantemente em provas do Enem e também em vestibulares, provas militares e etc, tá? Então, é muito bom a gente ter algumas coisas bem claras na nossa cabeça relacionada a essa questão do século XX, tá? Então, de antemão, a Era dos Extremos, um breve ensaio do século XX. Eu posso dizer, pessoal, para vocês que o século XX, ele é um século XX marcado por algumas questões políticas, econômicas e territoriais bem diversas. Só um detalhe, passou para vocês aí, né, a projeção, né? Vocês estão vendo outro slide agora, né? Tá tudo certinho aí, né? Comentem aí, pessoal, senão eu fico, não dá para visualizar direito. Sim, HCL. Pronto. Vamos começar sobre o século XX, tá? Essa era dos extremos é porque havia muita extremidade. Aqui ao lado vocês enxergam a capa do livro que eu mencionei, né, do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Essa daí é a capa do livro dele, né, um breve século XX, tá? Que ele tem um recorte temporal, se vocês visualizarem aqui no canto direito da tela de vocês, de 1914 a 1991. Esse é o recorte temporal do livro, a gente vai expandir nesse mesmo recorte temporal. Então, por que a Era dos Extremos? O mundo ele está vivenciando um período de uma tensão gigantesca. O mundo está vivendo um período onde as extremidades relacionadas à questão econômica. Tá sem som, Gacélio? Ou voltou? Tá tranquilo agora? De boa?
Pronto. Então, a era dos extremos é essa extremidade de pensamento. Então, eu queria muito iniciar a aula com que vocês entendessem que a gente está vivendo uma transição do pensamento. O homem moderno, ele está ficando de lado e nós temos agora a formação de um novo homem, que a gente vai chamar de homem contemporâneo, com ideias, com posições políticas, com ideologias totalmente diferentes do que era o homem moderno. Então, essa era dos extremos, esse século XX, ele inicia essa transição de pensamento da formação do ser humano, do indivíduo, enquanto homem, enquanto ideologia. Então, no século XX, nós estamos vendo essa formação deste homem muito mais do que o homem, nós também estamos vivenciando a formação de estados e nações com pensamentos diferentes. E, obviamente, que quando essas nações estão com pensamentos diferentes, o clima de guerra é bem pautado dentro da sociedade. Então, a gente tem, primeiro, nessa era dos extremos, nesse início do século XX, essa transição de pensamento. Dito isso, nós vamos ter duas coisinhas que o Enem adora e que você precisa saber. Não só o Enem, a UVA também gosta muito desse termo. E dá para você usar bastante esse termo em redação. Quem é meu aluno já está mais habituado a ouvir esses dois termos que eu vou mencionar agora, que é o imperialismo e que é o neocolonialismo. O imperialismo, pessoal, é quando eu tenho a expansão do capital. Lucas, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu tenho as potências industrializadas na Europa, elas já estão muito industrializadas. Só que você imagina que as potências industriais europeias, elas não conseguem, digamos assim, ter Isso. mercado O consumidor quê? dentro. Balão? Tem alguém com Olha. áudio ligado. Aí, ó. Vamos lá. Ó, a gente vai ter essas potências industrializadas, a gente vai ter essas potências industrializadas sem mercado. Então, para onde eu vou vender, onde eu vou comprar? Na Europa, como um todo, não tem mercado. E para onde esses países europeus vão migrar, meu povo? Esses países europeus só têm um caminho, só tem uma saída: a África e a Ásia. Beleza? Então, nesse período, a gente tem as potências europeias, todas elas indo para a África e indo para a Ásia. Então, quando eu tenho a expansão do capital, ou seja, quando o capitalismo chega na África e na Ásia, eu tenho um nomezinho que vai definir ele: imperialismo. Lucas, o que é o imperialismo? O imperialismo é a expansão do capitalismo na África e na Ásia. Tudo bem aqui, meu povo? Tudo certinho com vocês? Alguma dúvida? Coloquem no chat que vou já abrir o chat. Beleza, pessoal? Então, imperialismo, expansão do capital. Eu posso dizer também que uma consequência desse processo das nações europeias industrializadas, dessas potências industrializadas, estarem na África, eu também posso chamar esse processo de neocolonialismo. Neo é um sufixo que quer dizer novo, e colonialismo, colonização. Lucas, então, o que é neocolonialismo? É a exploração e a expansão do capital. Ou seja, neocolonialismo é exploração e o imperialismo, a expansão do capital. Aonde? Na África e na Ásia. Eu tenho consequência desse neocolonialismo e desse imperialismo nos dias atuais? Tenho.
uma consequência desse imperialismo e desse neocolonialismo nos dias atuais. Por exemplo, a questão de imigrantes, de pessoas que têm duas ou mais cidadanias. Vou dar um exemplo aqui no futebol, né, para quem gosta de futebol. Você pega a seleção francesa, campeã do mundo, né, super campeã do mundo, mas tem muitos jogadores na seleção francesa que não são franceses, que são argelinos, que são camaronês, que são senegalês. Então, essa cultura neocolonialista e imperialista é sentida até os dias atuais. Vou dar um outro exemplo, uma outra consequência desse imperialismo e desse neocolonialismo. Vamos observar a questão do IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano da África e o Índice de Desenvolvimento Humano da Europa. Meus amores, nós vamos ver que países europeus são extremamente desenvolvidos, com IDH extremamente elevado. E os países africanos, países que vivem na linha da miséria, países que durante muito tempo foram explorados dentro desse processo que nós estamos trabalhando aqui, o imperialismo e o neocolonialismo. Agora, um detalhe que eu quero deixar aqui registrado, principalmente quem está anotando. Quem estiver anotando, marca aí do ladinho desse imperialismo e neocolonialismo, porque esse processo não é do século XX. Esse processo é do século XIX. É no final do século XIX que essas nações europeias começam a ir para a África, ir para a Ásia, tentando expandir o capital e também explorar a questão territorial. Deu para entender essa questão, galerinha? Então, esses dois conceitos, imperialismo e neocolonialismo, são conceitos do século XIX, meus amores, tá? Que vai respingar, eu vou dizer isso, eu vou dizer um pouco mais à frente, lá no século XX. Beleza? Então, imperialismo e neocolonialismo. Dúvidas, meu povo, até aqui? Coloquem aí no chat, que eu vou abrir aqui o chat. Dúvidas até aqui? Tranquilidade? Certinho? Sem nenhuma dúvida? Posso seguir, né? Então, vamos seguir. Meu povo, a HCL não. Então, vamos lá. Desenvolvimento econômico. Beleza. A gente vai ter, no início do século XX, a intensificação das indústrias e a formação dessas potências industrializadas. O que eu estou tentando dizer com isso? Pessoal, os países europeus serão verdadeiras potências, com muito dinheiro, verdadeiras potências econômicas que vão deixar a Europa efervescendo. Mais do que potências industrializadas, essas potências europeias também colonizam a África e a Ásia. O que é que isso vai gerar? Isso vai gerar, pessoal, um sentimento de nacionalismo. Lucas, o que é o nacionalismo? É quando a minha nação ela é melhor do que outra ou qualquer outra nação. Perceba que nacionalismo é diferente de patriotismo. Patriotismo é quando eu tenho amor à minha nação, orgulho de fazer parte daquela determinada nação. O nacionalismo, esse exagerado, esse nacionalismo que é praticamente um etnocentrismo, e aí para quem não sabe, galerinha, etnocentrismo é a palavra que define na sociologia a etnia no centro, ou uma etnia, a única etnia correta. Isso é etnocentrismo. E o nacionalismo exagerado leva as nações a se formarem etnocêntricas. Então, as nações estão consolidadas e, obviamente, essas nações querem o quê? Quem está copiando, marca, grifa aí essa palavrinha final, expansão territorial. Então, os países da Europa
eles precisam se consolidar e precisam expandir o seu território. Agora você imagina o clima lindo que está na Europa, com todas as nações europeias se consolidando, todas elas potências industrializadas e querendo expandir o território. Deu para compreender que aqui já tem um clima meio hostil entre as duas nações. Você concorda comigo? Que há uma hostilidade dentro desse, desse processo, de que eles começam uma guerra velada, ou seja, uma guerra implícita. A qualquer momento pode estourar uma guerra. E um detalhe: se vocês me perguntarem o seguinte, Lucas, qual foi uma das causas da Grande Guerra, da Primeira e ou da Segunda Grande Guerra Mundial? Eu vou dizer para você simples: o nacionalismo é uma das grandes causas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Esse nacionalismo exagerado, esse nacionalismo quase que extremista, tá? Tanto é que o livro, né, A Era dos Extremos, fala exatamente desse extremismo exagerado. Beleza, galerinha? Tem alguém copiando ou eu posso passar o material? Tá tudo certinho aí? Posso seguir? Posso passar? Vão, vão falando aí, pessoal. De boa, né? Tudo certinho. Posso seguir. Vou passar. Aí, galerinha, ó, nós temos o primeiro grande evento, tá? O primeiro grande evento, e obviamente que é um evento que pode vir aparecer na prova de vocês, do Enem, e eu vou aqui deixar uma aspas de como pode vir esse conteúdo. Dificilmente o Enem vai cobrar de você algo muito conteudista, por exemplo, para você decorar quais eram os países da Tríplice Aliança ou da Tríplice Entente. Geralmente, quem faz mais isso é a UVA e a UES. A UVA e a UES Costa. Olha, os países que compunham a Tríplice Aliança eram quem? Aí você tem que estar na cabeça: Império Alemão, Império Austro-Húngaro e a Itália. Você tem que saber. O Enem não. O Enem vai contextualizar. O Enem vai trazer um texto. E aí que entra a BNCC e as competências e habilidades do Enem, que é exatamente você ter o senso crítico para entender o porquê, a causa da guerra. Muito mais do que entender a causa da guerra, mas também entender qual é a consequência que a guerra traz para este período. Então, o primeiro grande evento do século XX, ele vai estourar em 1914, tá? O primeiro grande evento desse século XX, que vai ser marcado por muitos eventos, mas o primeiro grande evento é a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra tem uma duração de 4 anos. E sobre ela, nós temos um detalhe a se falar. Na Primeira Guerra Mundial, as nações que se organizaram para entrar em combate na guerra achavam que a guerra ia durar um ou no máximo 2 anos. Mas a guerra acabou durando 4 anos. Então você imagina o desespero que esses países europeus e também as crises econômicas que a guerra está travando, meu povo. Não, né? Tá de boa? Tá travando? Sério, galerinha? Voltou ou não? Voltou, mas voltou, pessoal? Voltou, né? Beleza. Vocês vão me avisando aí. É que realmente o meu computador está muito ruim. Já estou com outro chegando, se Deus quiser. Mas vamos continuar. Primeira Guerra Mundial é em 1914 até 1918, beleza? Então, é um período em que quem participou da guerra achava que ia durar um ano e durou 4 anos. Então, você imagina que desde o final do século XIX, como a gente estava falando,
a Europa já estava vivendo clima de insegurança. A Europa já estava vivendo esse clima de que a qualquer momento poderia estabelecer uma nova guerra, tá? Então, por essa razão, o que foi que aconteceu? Essas potências europeias que estavam inseguras, que sabiam que a qualquer momento poderia desencadear uma nova guerra, essas potências europeias começam a fazer alianças, acordos. Quem está anotando, destaca a palavrinha aliança e coloca assim, ó, alianças bélicas. Beleza? Então, esse sistema de aliança eram alianças bélicas. Lucas, o que é uma aliança bélica? Uma aliança bélica é uma aliança voltada para a questão das armas. Uma aliança bélica é tudo aquilo que é voltado para a questão armamentista, tá? Então, esses países começam a fazer acordos, começam a fazer alianças, e essas alianças só têm uma finalidade. A finalidade dessas alianças é exatamente uma guerra. Então, eu vou me alinhar a quem possui mais armas, a quem possui mais território e, principalmente, a quem possui maior poder. Beleza, pessoal? Então, Europa, clima de insegurança, sistema de alianças, e aqui a gente vai ter uma divisão. Eu coloquei em dois blocos essa divisão. E, de fato, a guerra mobilizou dois lados. Beleza? Por que dois lados? Porque nós temos dois pensamentos diferentes desse novo homem contemporâneo. Eu tenho, de um lado, a Tríplice Aliança, que é o Império Alemão, que é o Império Austro-Húngaro e que é a Itália, com um pensamento muito ainda no século XIX. Então, a Tríplice Aliança, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, são impérios que querem ter mais território, que querem ter mais poder, que querem ter um maior poder, um maior domínio sobre o indivíduo e sobre os territórios na Ásia e na África. E do outro lado, nós temos a Tríplice Entente, que é formado pela França, pelo Reino Unido e pelo Império Russo. Beleza? Esses são os dois blocos. A Tríplice Entente, diferente, já era aquela ideia mais progressista, aquela ideia de avanço, econômico, de avanço democrático e etc. Eu coloquei dois países, um na Tríplice Aliança e um na Tríplice Entente, eu coloquei eles em negrito. Eu vou explicar e eu queria que vocês destacassem isso aí no caderno de vocês. A Itália, ela está em negrito na Tríplice Aliança porque a Itália ela mudou de lado no meio da guerra. A Itália deixou a Tríplice Aliança e foi para a Tríplice Entente. Isso no meio da guerra, entre 14 e 18, a Itália resolveu mudar de lado, principalmente depois que a guerra já estava quase acabando e a Itália sabia que a Tríplice Aliança não poderia conter as forças da Tríplice Entente. Beleza? Então fiquem ligados nessa informação de que a Itália vai mudar de lado. A Tríplice Entente, eu coloquei o Império Russo, tá? Como em negrito. E o Império Russo, ele está marcado em negrito, dado a questão de que ele saiu da guerra em 1917. Isso mesmo, a Rússia saiu da guerra em 1917. No meio da guerra, a Rússia resolveu retirar o seu exército da guerra. O porquê? Por que a Rússia, né, porque ainda não é Rússia, na verdade é o Império Russo, a Rússia saiu da guerra, o Império Russo saiu devido à questão de que
no próprio território russo estava vivenciando, estava se formando uma revolução, que nós vamos chamar de Revolução Russa. Então, a Itália mudou de lado e o Império Russo, ele simplesmente saiu da guerra. Mas qual é a grande questão desse slide aqui? É você entender que essas alianças aconteceram exatamente para que os países se protegessem e dessem apoio militar em caso de guerra. Então, essa guerra ela será, pessoal, global. Você que é presidente, que é governante de uma nação, você precisa escolher um dos lados. Essa guerra ela vai ser mundializada. Agora, sim, alguém pode me dizer ou responder aí nos comentários qual é o fenômeno que possibilita essa guerra ser mundial? Qual é o fenômeno que possibilita a mundialização dessa guerra? É um fenômeno que é de um conceito geográfico que também nesse século XX ele vai explodir esse fenômeno. Alguém pode me dizer aí nos comentários qual é esse fenômeno? É um conceito geográfico. Digam aí para mim, o que é que possibilita a guerra se tornar mundial? A mundialização dessa guerra. Qual é esse fenômeno? Digam para mim. Digam aí nos comentários, meus amores. Eu vou tentar ler aqui. E aí? Qual é o fenômeno que possibilita a mundialização dessa guerra? E aí? Alguém chuta nos comentários? E aí, pessoal? Qual é o fenômeno que possibilita a mundialização dessa guerra? É um conceito, tá? É bom dizer, é um conceito geográfico, beleza? E aí? Qual é? Digam aí para mim. Ninguém? Pessoal, o conceito geográfico dessa mundialização da guerra é o seguinte: é a globalização, beleza? A globalização, ela promove esse fenômeno, tá? É a globalização que vai deixar em evidência, tá? Essa guerra de caráter mundial. Se não houvesse a globalização, possivelmente essa guerra seria uma guerra muito local, restrita apenas a esses países que vocês estão vendo dentro desse bloco, entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, se não fosse a globalização, a guerra continuaria muito local, beleza? Então fiquem ligados aí nessa informação, beleza? Tríplice Aliança, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália. Tríplice Entente, França, Reino Unido e Império Russo. Meu povo, alguma dúvida até aqui? Falem para mim no chat, eu estou sentindo vocês tão caladinhos no chat. Aí eu fico com medo se travou a internet. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Não tem nenhuma dúvida? Garciele de boa. Não tá sem nenhuma dúvida, Clara, Karen, Yara. Estão sem nenhuma dúvida. Karen, tudo bem? De boa, né? Então, tranquilidade. Posso seguir o negócio. Beleza. Clara, de boa. Vamos seguir. Pessoal, eu coloquei aqui uma imagem para a gente refletir sobre ela. Essa guerra que a gente está falando, essa Primeira Guerra Mundial, ela vai ser marcada pelo que nós chamamos de trincheiras. Ah, Ana Clara, estou anotando pelo tablet, por isso estou sumida do chat. Ah, tá, Clara, entendi.
Entendi. Ó, a guerra, ela vai ser instituída a partir de trincheiras. É bom a gente deixar claro que essa guerra, os soldados que foram para essa guerra, eles não entenderam muito bem o motivo de estarem na guerra. Só que nós temos um sentimento, que é o sentimento nacionalista, o nacionalismo aflorado, e esse nacionalismo aflorado, ele causa no soldado o sentimento de que ele precisa estar na guerra. É uma vergonha para o soldado não estar na guerra devido a esse sentimento nacionalista de servir a minha pátria, de servir a minha nação, mesmo que eu dê a minha vida por essa nação. É isso. Então, o sentimento desse soldado na guerra é esse. Só que nós temos um grande detalhe. Esse soldado, ele vai para a guerra, deixa sua família, deixa sua casa, deixa seus filhos, deixa seus empregos e vai para a guerra servir uma ideologia. A ideologia de políticos que geralmente não vão para os campos de batalha. Então, a guerra, ela é o momento em que esses soldados se encontram sozinhos. E aí o termo que nós usamos é os das trincheiras. Lucas, o que eram as trincheiras? As trincheiras é exatamente isso aí que vocês estão vendo na imagem. São grandes valas com sacos de areia ou barro que eles faziam para se proteger de ataques inimigos. Então, essa guerra ela é conhecida como a Guerra das Trincheiras. Então, caiu questão do Enem ou de qualquer outro vestibular sobre a Primeira Guerra, você tem que lembrar sempre que a estratégia militar da Primeira Guerra Mundial foram as trincheiras. E os soldados que estavam dentro das trincheiras, eles eram chamados de entrincheirados, tá? Então, Lucas, quem eram os entrincheirados? Eram soldados que viviam dentro das trincheiras. Agora, como era a condição de vida das trincheiras? Péssima a condição de vida. Tem um registro que eu até li na sala de aula essa semana. Tinha um livro lá que eu estava trabalhando com os alunos e tinha um relato de um soldado. Ele disse que quando ele tirou a camisa à noite, a pele dele estava em carne viva, porque o piolho não conseguia mais se fixar. Era tanto piolho que não se fixava apenas no couro cabeludo, mas ele descia para o corpo da pessoa. Então a pessoa se coçava e ficava em carne viva a pele. Essa é a condição da trincheira. Na trincheira, a gente tem muitas bactérias, muitos ratos. Então, os soldados convivem com cadáveres em decomposição, meu povo. Então, assim, uma pessoa morrer do teu lado, não tinha como tu tirar ou tu enterrar essa pessoa. Ela ficava ali se decompondo do teu lado. Essa é a solidão das trincheiras. Esse é o entrincheirado que está lutando na guerra por um sentimento nacionalista. Então, nós vamos observar que esse sentimento de solidão é um sentimento que esse soldado passa. É tão importante a gente ressaltar essa questão, meu povo, que assim, no Natal, os soldados no Natal, eles fizeram uma pausa na guerra. Não foi nada oficial. Não tinha nenhum documento que deu bandeira branca ou que pausou a guerra. Não. Os soldados simplesmente pararam de atirar e saíram das trincheiras e foram comemorar o Natal. Jogaram bola, fumaram, beberam, trocaram prisioneiros, comeram juntos, e no outro dia, dia 26, a guerra tomou de conta de novo. Só para vocês entenderem que esses soldados, eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não tinham noção do que era ainda a guerra. Na Segunda Guerra, esses soldados já têm uma noção maior, mas na primeira, ninguém entendia bem o porquê estava ali.
Deu para pegar essa ideia aqui, pessoal? Tranquilidade, né? Posso seguir aqui, né? Então, a solidão das trincheiras é exatamente isso, beleza? Aí, galerinha, para a gente caminhar para o finalzinho da nossa aula, a gente tem o primeiro evento, beleza? Que é o primeiro evento, que é a Grande Guerra, o mundo dividido em dois blocos. A Grande Guerra vai de 14. Karen, deixa eu ver. Lucas, você pode falar de novo rapidinho o motivo da guerra nas trincheiras? Posso sim, Karen. Ó, Karen, a guerra às trincheiras nada mais é do que uma estratégia militar. As trincheiras eram valas onde eles cobriam, né, as valas, geralmente cercadas por arames farpados, e essas trincheiras eram feitas para os soldados ficarem dentro delas. Então, a guerra, as trincheiras são estratégias militares, beleza? E foi essa estratégia militar usada na Primeira Guerra Mundial, beleza? E geralmente ficavam ali duas trincheiras, soldados nas duas trincheiras e um tentando matar, né, conquistar a trincheira do outro, né? Muito parecido com aquele jogo que a gente tem, né, do pega bandeira, mais ou menos isso. Só que ao invés de pegar a bandeira, você tinha que conquistar a trincheira, né, o espaço do adversário. Consegui responder, Karim, tua pergunta? Tem alguma dúvida? Deu certo anotar? Tudo certinho aí? Deu certo. Nada. Meu povo, passou o slide aqui, né? Beleza. Primeiro evento, então, do século XX, do Hobsbawm, Primeira Guerra Mundial. Segundo evento, Revolução Russa. Pessoal, esse evento aqui, ele é um dos mais importantes, tá? Esse evento da Revolução Russa, ele é... Lucas, por que que esse evento da Revolução Russa é tão importante quanto a Primeira Guerra? Simples. Porque é na Revolução Russa que vai surgir aquilo que nós vamos chamar de União Soviética, tá? É na Revolução Russa, entre 17 e 22, que vai surgir aquilo que nós chamamos, né, que nós entendemos como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai ter o seu ápice, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o segundo evento, primeiro, Primeira Guerra Mundial, segundo, Revolução Russa. A Revolução Russa, ela acontece praticamente no meio da Primeira Guerra. A Rússia sai da guerra em 1917, exatamente porque a guerra estava acabando, detonando com o pouco que se tinha, né, da Rússia. Eu coloquei aqui no material para vocês da Revolução Russa alguns conceitos dessa revolução. Não vou me especificar muito nela, porque o nosso papo aqui é sobre o século XX e não sobre Revolução Russa. Então, só alguns conceitos. Lucas, o que é a Revolução Russa? Primeiro, é a concretização de uma série de revoltas pelos quais a Rússia passava desde 1905. Então, desde 1905, perceba que a gente está falando de 1917. Então, a gente tem 12 anos que a Rússia passa por várias revoltas. Está com 12 anos que muitos trabalhadores, movimentos do campo e etc., traz várias revoltas locais. Só que essas revoltas nunca tinham consequências. A Rússia, pessoal, em pleno século XX, a Rússia vivia uma monarquia. Lembra dos reis absolutistas lá da Idade Média? Pois é, no século XX a Rússia tinha um rei. Esse rei nós chamamos de czar ou czarismo. É o CZA, né? E o R, que é o czar, que tem o C e o Z tem som de T, né? Czar, tá? Então esse czarismo, ou seja, a monarquia russa, ela predominava.
Então, a gente tem, por exemplo, 90% das pessoas na Rússia, um exemplo só, tá? Mas 95% das pessoas não tinham escolaridade, não sabiam ler, por exemplo. Então, era uma monarquia muito ditatorial, era uma monarquia muito pesada, né? A Rússia estava vivendo. Então, uma monarquia com muitos privilégios, com a nobreza, o czar, né? Com muito privilégio, e boa parte da população à míngua, ao léu, a população russa estava vivendo. E para completar ainda mais essa desgraceira toda na Rússia, nós ainda temos o czar colocando a Rússia dentro de uma guerra. Então, a Rússia tem muitos problemas econômicos, a Rússia tem muitos problemas sociais, e o czar ainda coloca a Rússia na guerra para trazer ainda mais problemas para a Rússia. Então, em 17, a Rússia ela vai estourar um grande movimento, tá? Esse movimento vai ser chamado de movimento socialista, tá? Lucas, o que é o movimento socialista? O movimento socialista é a tomada de poder na Rússia. É quando a Rússia ela é tomada, quando a monarquia ela cai, e aí um grupo que se julga socialista, ou seja, aquele que implica ideias sociais, ele vai tomar ali o poder. Deu para compreender, pessoal, isso aqui? Tá tudo certinho? Tudo de boa? Então, qual é o contexto da Rússia? A Rússia, ela pode ser chamada de atrasada. Então, em pleno século XX, a Rússia ainda tem práticas feudais. A Rússia tem um rei, a Rússia tem relações de servo. A Rússia, praticamente, nós estamos no século XX, mas a Rússia está vivendo o século XV, século XIV, entende? O tamanho do atraso. A Rússia, por exemplo, no século XX, ainda não era industrializada, para a gente ter uma ideia, ou para a gente ter uma noção dessa questão. Então, a gente está vivendo o século XX e a Rússia ainda está tão atrasada que não tem nem, né, no mínimo, não tem um mínimo de indústria, de industrialização. Então, esses trabalhadores rurais, posteriormente, os trabalhadores, os operários das fábricas vão se unir e tomar o poder. Essa tomada de poder a gente chama de revolução socialista. Beleza? Então a Rússia se forma sobre este contexto. A Rússia, quem estiver anotando, destaca essa questão aqui, ó. A Rússia, meu povo, ela é agrária, tá? Ela é agrária, ou seja, a economia da Rússia, ela é voltada totalmente para a agricultura, beleza? A Rússia agrária voltada para a agricultura. Ela é dominada pelos czares. O czar é o imperador ou um rei, é uma monarquia, né? Mas o termo correto para chamar esse cara na Rússia é czar. Beleza? E aí a gente tem uma série de revoltas nesse momento, tentando acabar com os privilégios dessa nobreza, tá? Então a gente tem a Rússia sendo tomada pelo poder do regime socialista, e aí ela simplesmente sai da Primeira Guerra Mundial. E a Rússia só volta ao cenário europeu como grande potência mundial, como grande potência global, a Rússia só volta em 1922, quando a gente tem a sua revolução consolidada, a sua revolução muito bem estruturada e a sua revolução, como consequência dessa revolução, nós temos ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Tá travando?
Tá travando, pessoal? É sério, cara. Mas não normalizou, não? É para todo mundo, pessoal. É que tá travando. Não normalizou, não? Não normalizou, não? Tá normal agora, né, Felipe? Beleza. Voltou, voltou. Deixa eu retomar um pouco o que eu estava falando, então, tá? Por isso que é importante vocês ficarem nos comentários ali, tá? Deixa eu retomar do que eu estava falando. Hã? É muita informação. É muita informação, cara. Tem que ficar ali, por isso que tem que ficar ligado e principalmente anotando, cara. É importante demais vocês anotarem, pessoal, tanto as minhas aulas quanto a do Davi. Mas sobre os travamentos, galera, vai se resolver, tá? Tá chegando um computador novo, então vai ficar bem melhor. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Só parando aqui para retomar essa parte do. Só para retomar essa parte do finalzinho aqui, né? Desse contexto da Revolução Russa. Eu estava falando sobre o contexto de a Rússia ser extremamente atrasada. No século XX, a Rússia não tinha indústria ainda. A Rússia era totalmente agrária, tá? Lucas, o que é uma sociedade agrária? É uma sociedade movida a partir da agricultura, tá? Então a Rússia não tem quase nada de indústria. Ela vai ter posteriormente, principalmente depois que ela vira socialista, a gente vai ter um incentivo muito grande dessa indústria e a Rússia vai virar uma potência. Mas nesse período, em pleno século XX, a Rússia tem práticas feudais, ou seja, ela é agrária, ela é dominada por czares ou pelos imperadores, né, no caso. Czar é a mesma coisa que imperador. A gente tem os privilégios da nobreza e do clero altíssimo e a Rússia ainda se envolve numa guerra, tá? Então esse é o contexto da Revolução Russa, desse evento que vai marcar o que a gente vai chamar de Revolução Russa. Um detalhe que eu quero já caminhar para o final aqui. Lembrem-se de uma coisa: século XX é um século turbulento, promovido por muitas revoltas, promovidos por mudanças no pensamento e promovido também uma mudança radical, principalmente na Rússia. Eu vou deixar essa aula dividida. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra e sobre a Guerra Fria. E entender que, como consequência da Segunda Guerra, essa Revolução Russa, ela tem total consequência, porque é nessa Revolução Russa que se forma a União Soviética, que vai aparecer lá na Segunda Guerra Mundial. Então, lembrem-se sempre desse processo de Revolução Russa, de extremidades e de nacionalismo. Perceba que a gente falou muito sobre essas questões do nacionalismo na aula de hoje. Meu povo, temos alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre essa matéria? Até aqui tá tudo certinho. Conseguiram acompanhar o final dessa explicação sem que travasse? Karen, sim. Beleza. Que mais? Graciele, sim. Tem alguma dúvida, pessoal, que eu possa estar tirando aqui? Falem agora, tá, pessoal? Meu povo, ó, e outra coisa que eu vou falar, hoje a gente só teve 4, 5, 6 alunos na aula. Meu povo, não vamos desanimar. Não desanimem, tá? Eu sei que muitos até justificaram, mas não desanimem. Tem que estudar, não tem jeito, até o Felipe tá falando. É muita informação, mas é isso, cara. É estudar. Estudem, se preparem, que vai dar tudo certo.
o HCl, ia ser 5, né? Então, meu povo, estudem, beleza? Vai dar tudo certo, principalmente aí para quem está no terceiro ano, vai dar tudo certo e vocês vão conseguir a aprovação de vocês no curso que vocês quiserem. Então, permaneçam firmes, tá? Meu povo, eu vou tentar agora salvar o vídeo dessa aula e tentar fazer um colocar lá no YouTube para quem não pôde assistir a aula hoje. Mas de antemão, eu vou tentar apenas, que o computador realmente não está ajudando. Beleza? Mas quero agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula hoje, tá? E espero que a gente tenha mais pessoas na próxima terça, né? Terça é comigo também. Hoje, para quem não cumprimentou, né, o tio Davi, o Davi está fazendo aniversário, né? Inclusive, uma hora dessa já está com a família ali comemorando o seu aniversário, né? O aniversário do homem, né, Felipe? Então, mandei parabéns para ele, a Clara. Meu povo, então é isso. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite, tá? Eu vou mandar umas questõezinhas lá no grupo sobre esse conteúdo, tá bom? Então fiquem atentos lá no grupo, que eu vou mandar algumas questões sobre este conteúdo lá no grupo. Eu já mandei o material, né? E agora eu vou mandar as questões. Eu vou tentar salvar esse vídeo e colocar lá no YouTube para quem não conseguiu assistir. Beleza, meus amores? Então, obrigado porque eu já estou vendo aqui a marcação de vocês. Obrigado por quem marcou a gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Obrigado, Karen. Obrigado. Boa noite.